Na Quatro Rodas você está acompanhando o processo de chegada da Great Wall Motors ao Brasil há um bom tempo. Aqui ela vai se chamar GWM, já tem uma fábrica novinha que vai entrar em operação no ano que vem e terá um portfólio só de veículos eletrificados e bem diversos. Mas agora é hora da verdade. Os primeiros carros já chegaram, nós já temos os preços e no caso desse aqui, o GWM Haval H6 Premium HEV, o foco é bem claro. As versões de topo de Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e qualquer outro SUV médio do mercado. Será que ele dá conta do recado? Vamos ver. Mas antes de te contar tudo sobre mais um SUV híbrido no nosso mercado, não esquece de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar a Quatro Rodas. A gente tem uma preocupação de sempre ir além dos dados de fábrica, a gente pega os carros e testa para valer, para te dar o resultado mais parecido com o mundo real possível. Então, se você quiser ficar bem informado e ter a melhor noção possível do que esse carro representa na vida real, é acompanhando a gente na revista, no site e nas redes sociais. É só escanear esse QR Code e ficar por dentro. A gente já te mostrou e já testou o Haval H6 PHEV em duas carrocerias disponíveis, que é a versão híbrida plug-in desse carro, ou seja, com conexão à tomada, com conexão ao eletroposto. Essa aqui é a versão HEV, que é uma híbrida convencional, ou seja, a bateria só é recarregada ou pela frenagem regenerativa ou pelo motor que está aqui embaixo, que funciona também como um gerador. Na prática, a sensação de um carro elétrico aqui é bem menor, porque a bateria também é bem menor. Isso, obviamente, ajuda a reduzir o custo desse carro, afinal de contas, a bateria é o componente mais caro de um carro elétrico. E só para efeito de comparação, um bom carro elétrico tem uma bateria superior aí a 60 kWh tranquilamente. Nesse caso, ela é só de 1,6 kWh. Isso faz bastante diferença, não só nesse feeling, mas também na forma que o carro funciona mecanicamente falando. Como nos modelos híbridos plug-in da GWM nesse lançamento, aqui embaixo do capô a gente tem um motor 1.5 turbo. Só que ao invés de dois motores elétricos, a gente tem um só, e só tração dianteira. No total, são 243 cavalos e 54 kgfm de torque. Para você ter uma noção, um Jeep Compass 1.3 turbo tem 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Ou seja, esses números impressionam. Mas será que eles correspondem realmente ao que a gente espera deles? Eu vou te mostrar isso já já. Mas talvez o que mais atrai a nossa atenção aqui seja o preço. Essa versão ela chega por R$209 mil, sem adicionais, sem opcionais. É esse preço independente da cor e com uma versão só. Para você ter uma ideia, isso é mais barato, né? Afinal de contas, não existe carro barato no Brasil, mas falando relativamente, é mais barato que a versão topo de linha do Compass, é mais barato que a versão topo de linha do Taos e só R$2 mil mais caro que a versão topo de linha do Corolla Cross, que também é o único desses que eu citei que oferece uma mecânica equivalente, uma mecânica híbrida. Aí na sua tela está aparecendo o vídeo que a gente gravou com esse mesmo carro, só que com a mecânica híbrida plug-in. Só que a estética é basicamente a mesma, por isso eu vou só dar uma relembrada básica. Essa dianteira, ela chama atenção pela semelhança com os SUVs da Peugeot, principalmente por conta dessa grade pontilhada, mas ela tem elementos bem bacanas. Mesmo não sendo a carroceria esportiva, esse privilégio do H6 GT, ele tem um visual legal, um visual atrativo, sabe? Esse farol recortadinho, com faróis Full LED também, lâmpadas auxiliares, um capô musculoso e bem alto, que dá uma postura diferente para o carro, e aí um a mais, que não é algo necessariamente ligado à dianteira, mas chama atenção, é essa pintura perolizada, que nesse sol digno do deserto do Saara, chama bastante atenção. Como eu te disse, as cores não têm custo adicional, estão inclusas nesses R$209 mil e todas são muito bonitas, inclusive não só pelo tom, mas também por esse reflexo, por essa impressão perolizada que esse carro tem. Falando rapidinho aqui das dimensões, a gente tem um carro com 4,68 de comprimento, 1,88 m de largura e, reforçando essa pose mais elevada dele, são 1,73 de altura, com rodas de aro 19 que estão
também com essa suspensão mais elevada, deixa esse carro com essa pose mais alta, bem SUV. O entre-eixos é de 2,73, que por si só já é uma quantia generosa e, além de tudo, bem aproveitado. Em termos de dimensão, é um carro por si amplo e, além disso, que aproveita esse espaço com inteligência. Essa curvatura bem saliente do porta-malas ajuda a favorecer essa sensação de tamanho. E aqui atrás, mais uma vez, tudo é esteticamente igual ao Ravo H6 Premium PHEV. Essa régua horizontal que liga as lanternas, esses detalhes como esses recortes com refletor, o nome escrito por extenso, inclusive até os detalhes dessa fonte foram feitos sob medida para o Brasil. E para abrir o porta-malas é na base do chute no vácuo mesmo aqui, ó. Inclusive, além da abertura elétrica, com esse estilo aqui que é bem útil quando você está com alguma coisa nas mãos, tem bastante espaço. São 560 litros de capacidade, com os bancos nessa posição. Quem viaja aqui atrás vai também bem servido. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82, e repara só a distância entre o joelho e o encosto, bem generosa. A mesma coisa vale entre minha cabeça e o teto. Na verdade, é impressionante a distância entre minha cabeça e o forro aqui. Isso facilita esse bem-estar, essa sensação de amplitude. Além disso, o chão quase totalmente plano salva bastante espaço para os pés de quem viaja no meio. Temos as saídas de ar, padrão, 2 entradas USB e alguns detalhes, como as luzinhas laterais de serviço e até uma decoração em black piano aqui no apoio de braço, que eu já não acho que é tão prático. Ela é bonita quando tá limpinha, mas é só encostar o dedo que a sua impressão digital fica aqui para sempre. O primeiro destaque aqui é o espaço. O espaço interno desse carro é bem abundante, mas não é só. Falando dos bancos, eles são em material que imita couro. Aqui na frente você tem ajuste elétrico para os 2 ocupantes e ventilação, que é bem importante nesse calor bem brasileiro. E o console central, ele também é bem inteligente, ó. São 2 compartimentos para você guardar suas coisas e esses 2 andares. Esse aqui de baixo, ele é ideal para guardar uma bolsa pequena, por exemplo, além do espaço para o carregador de indução bem aqui. Aqui no painel se destaca a escolha por telas flutuantes de 10,3 polegadas para o quadro de instrumentos e 12,3 para a central multimídia. São bons displays, eles têm uma proteção efetiva contra reflexo e marcas de dedo e cumprem o que você espera em termos de conectividade e serviços, no caso, uma conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa central multimídia concentra demais algumas funções que deveriam estar aqui, ó, nos comandos físicos, principalmente 2, o ar-condicionado e o volume. O volume o motorista ainda consegue controlar pelo volante, mas se eu tiver no Android Auto, por exemplo, e quiser mexer no ar-condicionado, eu tenho que sair da interface, apertar aqui e fazer minha seleção. É uma unidade de pré-série, mas está acontecendo um bug engraçado, que quando eu mexo no fluxo de ar, também mexe no volume junto. É o tipo de coisa que uma escolha pelo comando digital acaba fazendo ser mais comum do que seria se fosse um comando físico. Na verdade, tem até uma outra forma de comandar funções físicas aqui no carro, e é algo que a GWM exalta bastante. Na verdade, tudo que é high-tech, eles gostam e exaltam. Eu simplesmente aperto esse botão no volante e dou a ordem. Por favor, pare. Abrir o teto solar. Abrindo o teto solar. Isso serve para abrir o teto solar, para você controlar o ar-condicionado, para escolher uma estação de rádio, para abrir as janelas, para todo tipo de função. É algo que eu acho interessante, inclusive acho que na indústria como um todo vai ficar cada vez mais comum. Mas hoje em dia ainda não uso muito não, ainda prefiro a praticidade de ter um toque aqui do meu lado que já faz o comando que eu quero pelo tato, não pela voz. E você, o que você acha? Você gosta? Diz aí no comentário. E esse diesel aqui na tela também não é por acaso, tá? Na verdade, os carros da GWM têm uma parceria com a Claro, que vai fornecer um 4G que vem embutido no veículo, e outros serviços conectados, como por exemplo, o serviço de streaming. Aquele app de concierge cada vez mais comum, que permite você rastrear o carro, até limitar a região que ele pode rodar, também está incluído. Então, realmente o pacote tecnológico desse carro é bem avançado, que vai ter de tiozão dando aula de modernidade pra molecada aí não tá escrito, tá? Bom, agora é hora de partir e te mostrar como é esse carro no que mais importa, em movimento.
já estou com o cinto colocado e vale sempre citar a questão da segurança. Esse carro tem uma série de recursos ativos para evitar as colisões, mas caso elas eventualmente ocorram, e infelizmente ocorrerão pelo menos uma vez, aqui há 6 airbags. E pegando de referência o teste de colisões australiano, o ANCAP, o Ravo H6 obteve 5 estrelas no nosso companheiro de hemisfério sul, país de primeiro mundo, com regras rígidas. Então, com base nisso, não tem por que achar que no LATI ANCAP, que é o nosso teste, por exemplo, ele iria mal, né? Realmente, em termos de proteção, esse carro, ao que tudo indica, está muito bem servido. Vou usar meu seletor giratório. Caso eu tenha que manobrar, eu tenho um sistema de câmeras 360 bem legal, inclusive com estacionamento automático, e vou seguir. Esse Ravo H6 HEV aqui tem 243 cavalos e 54 kgfm. Isso são números de esportivo, mas será que ele se comporta como esportivo mesmo? Vamos ver. Eu estou aqui na estrada, eu vou jogar no acostamento só para dar uma ideia para você de como é a retomada dele. Ó. A gente vai diminuir bem a velocidade. Só estou me certificando que não tem ninguém vindo e lá vamos nós. Você até pode reparar, a gente está numa leve subida, mas a ideia aqui não é fazer um teste de 0 a 100 oficial, na verdade ele já foi feito. E a ideia aqui é só te mostrar como ele se comporta como um carro normal, e os números do nosso teste corroboram isso. Para ir de 0 a 100 na nossa pista, ele levou 8,8 segundos, que é um tempo bom, mas não é um tempo incrível. E a parte boa desse resultado se deve muito ao motor elétrico, que dá um embalo muito importante no início do deslocamento. Só que à medida que você desenvolve a velocidade, ele fica um carro mais normal. Por quê? Porque o motor 1.5 turbo começa a exercer um protagonismo maior. E tem uma característica muito importante nesse motor, ele só tem 2 marchas acopladas na transmissão. Faz sentido, tá? Porque na maior parte do tempo, o 1.5 ele funciona como um gerador. E aí ele está num regime de rotação fixa, de alta eficiência e tudo mais. Só que como o motor elétrico ele é menos eficiente na cidade e a potência dele não é tão alta, quando você chega numa velocidade maior aqui na estrada, por exemplo, é necessário a contribuição do motor a combustão. E aí a gente tem um câmbio pouco escalonado, que deixa a desejar em retomadas de alta e tudo mais. Então eu estou aqui a 100 por hora, se eu piso fundo, mesmo no modo esporte, repara, não é nada de outro mundo. Não é desconfortável, não é manco, mas se guiar por esses 243 cavalos e 54 kgfm pode causar uma certa frustração. Falando de uma coisa muito importante no carro híbrido, o consumo, eu também esperava algo um pouco melhor. Em nossos testes foram 16,5 km por litro na cidade, que é um número bacana, e 12,7 km por litro na estrada, que não é um resultado legal. E, mais uma vez, isso se deve muito à questão do câmbio, né? Porque, como eu te disse, quem está exercendo a maior parte da tração aqui agora é o motor 1.5 e a gente tem um câmbio com a marcha baixa, que funciona principalmente na cidade, e uma marcha alta. Na prática, a gente está na estrada quase com uma marcha só, e o motor elétrico entra mais ou menos para fechar essa conta. Então, no fim das contas, não dá para falar que o consumo do Ravo H6 HEV é ruim. Mas, por exemplo, ele é pior que o Corolla Cross em ambos os cenários, conforme o teste que a gente fez com o carro da Toyota em 2021. Mas esses detalhes não fazem do Ravo um carro ruim, muito pelo contrário. Na cidade, por exemplo, ele é bem obediente. Ele não é esportivo, ele não vai te dar emoção, mas ele cumpre o que você pede dele com bastante agilidade, sem dever em nada. Falando da direção, por exemplo, a gente tem 3 níveis de ajuste de dureza, mas todos são bem leves, do mais leve ao mais pesado. Comandar esse carro com base nesse volante aqui 100% redondo, com funções adequadas, é bem tranquilo. O mesmo vale para pedais, que são bem calibrados, e o conjunto de suspensão é um dos pontos que mais teve participação dos brasileiros. Eles bateram pé, fizeram questão de ajustar a suspensão desse carro, que é McPherson à frente, Multilink atrás, para as nossas ruas, e ficou bem ajustado. Eu lembro que no meu primeiro dia com esse carro, em determinado momento, eu não reparei uma lombada. E quando eu vi, já estava mais rápido do que o ideal, me preparando já para aquele impacto, aquele baque. E o resultado foi ótimo. Na verdade, o carro ultrapassou a elevação, né, o famoso quebra-molas,
com bastante suavidade, sem nem chegar no final do curso do amortecedor. Na estrada, ele também se comporta bem, a rolagem do carro, da carroceria, é reduzida, o nível de ruído interno também é adequado, mesmo em altas velocidades. O barulho do vento, que muitas vezes costuma ser a maior causa de incômodo, ou a reverberação dos pneus das caixas de rodas, tudo isso está bem cuidado, está bem tratado, bem resolvido nesse carro como um todo. Voltando à questão da tecnologia, eu sou um cara que adora aviação. Então eu estou acostumado a ver a cabine de um Boeing 737 com Glass Cockpit, por exemplo, e entender aquela imensidão de comandos, de informações e voo por instrumentos e tudo mais. E normalmente eu chego num carro e a quantidade de dados que a gente tem é muito menor. Óbvio, isso aqui não é um Boeing, isso aqui não é um Airbus, mas é um carro que me surpreendeu pela quantidade de recursos tecnológicos e a forma que eles são apresentados. A gente tem, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo com Stop and Go, que funciona bem na cidade. O que é o Stop and Go? Ele não só vai ajustando a velocidade conforme o carro da frente, mas igual está acontecendo agora, que provavelmente a gente vai parar, ele vai parar também, ó. Não 100%. Mas parou. Você vê que é um sistema que na hora do vamos ver ainda falha. Mas ele funcionou bem em outras circunstâncias, né? A gente está fazendo ao vivo aqui justamente para te mostrar essas ironias, mas enfim, é um sistema que funciona, é útil, é prático. Em São Paulo, naquele anda e para do trânsito ruim, ele é legal. A gente tem alerta de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa na estrada com o Smart Cornering, que é um sistema que ele identifica a velocidade, a curva que está à sua frente e já reduz a velocidade conforme o raio, conforme os cálculos que ele faz em tempo real. Mas é um sistema que tem duas questões importantes. A primeira, como vocês viram, precisa de uma calibração melhor, mas aí a gente tem que ser honesto e dar o benefício da dúvida, porque essa é uma unidade de pré-produção, né? Isso é um pré-série. A tendência é que isso esteja mais bem ajustado, mais bem calibrado nas versões que vão ser entregues aos compradores. Inclusive, é um tipo de atualização muito factível via internet, por exemplo, né? Você consegue atualizar o software do carro e resolver alguns desses problemas. E uma segunda questão importante é a quantidade de informações. Eu recomendo, caso você esteja interessado nesse carro, que você faça um test drive e realmente, assim, fuce, destrinche tudo. Porque pode ser que a quantidade de informações, avisos, dados seja excessiva, tá? Eu gosto sempre de conversar com consumidores de diferentes faixas etárias, diferentes contextos, e muita gente, num Jeep Compass, por exemplo, já fica maluco com o tanto de alerta. Nesse carro aqui você vai ficar mais. Agora, se você gosta dessa informação, se você tem aquela pegada meio nerd e você se sai bem com esse tanto de coisa, realmente é um carro que vai te atender bem e vai te fornecer um nível tecnológico talvez sem equivalentes nesse segmento. Mas como eu falei no início do vídeo, agora é a hora da verdade. O produto está aqui anunciado, apresentado, não é perfeito como qualquer outro carro, mas com certeza tem bons atributos. O que falta para a GWM fazer sucesso no Brasil? Na minha humilde opinião, agora é a hora do pós-venda mostrar ao que veio. Eles trouxeram nomes experientes da indústria, eles têm realmente o que é necessário em termos técnicos para fazer isso, só que o mundo não é justo. O consumidor brasileiro, ele é desconfiado. As primeiras marcas chinesas que chegaram lá atrás realmente deram motivos para essa desconfiança e não basta só igualar, talvez seja o caso da GWM ter que fazer melhor do que a concorrência para conquistar a confiança do comprador. Algo parecido com o que as japonesas, as coreanas fizeram no passado, só que agora num mercado ainda mais competitivo e com margens menores. Ela está tentando. Nesse início haverá algumas coisas bem interessantes que também devem seguir caso tudo dê certo. Como, por exemplo, a entrega do carro na casa do cliente. E até o final do primeiro semestre serão 50 concessionárias pelo Brasil, que, na opinião dos executivos da marca, é suficiente para atender a todo o território. Também tem algumas outras coisas que sempre são pensadas em trazer mais confiança para o comprador, né, caso elas realmente funcionem. Como, por exemplo, a oferta de carro reserva, caso ele tenha que ir para a concessionária, um pacote de tranquilidade com uma garantia super estendida, por exemplo, as baterias, que cobre até questões que não são normalmente cobertas por uma garantia, como defeitos por mau uso e tudo mais. Enfim, é um plano ambicioso, é um plano que mostra que a GWM tem noção do dobrado que ela tem que cortar
para se igualar na confiança com a concorrência, com as ocidentais, as japonesas, as coreanas. Mas quem vai dizer se isso vai dar certo ou não, obviamente é você. E já dê seu palpite aí nos comentários. Será que finalmente as chinesas terão esse nível de prestígio que elas buscam há tanto tempo aqui no Brasil? Diz aí nos seus comentários e acompanhe em tempo real essa história aqui na Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!